TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à composição familiar. Pacientes terão transporte gratuito até o CTO, após uma iniciativa e uma parceria da Prefeitura em conjunto com a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. O MPRJ firmou um TAC com o município de Vassouras para a implementação do ponto biométrico facial na Prefeitura. O Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS, de Três Rios, está com 20 vagas para o curso de pintor. E o IGPM registrou alta de 1,52% em outubro, apontou a Fundação Getúlio Vargas. E as obras de contenção no corte de barra em Teresópolis será retomada na próxima segunda-feira. O diálogo com o objetivo de acompanhar a composição familiar e a construção das famílias brasileiras. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Você pode acompanhar a nossa programação aqui na TV Correio da Manhã e pelas nossas plataformas digitais. Basta você pesquisar em TV Correio da Manhã no Facebook e no YouTube. Além disso, você também confere a nossa programação ao vivo pelo nosso site tvc16.com e fica muito bem informado sobre tudo o que acontece na nossa região de cobertura. Além disso, você também tem os nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Por eles, além de navegar nas redes sociais, você também fica muito bem informado. E claro, para participar aqui no Correio Petropolitano Debate é muito simples. Você tem os nossos e-mails, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. tvccorreiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail, e o WhatsApp DDD 24 99323 1675. Por eles, você pode mandar mensagens, áudios e mandar alguma denúncia que às vezes está acontecendo aí na sua região, ou até mesmo algum problema, atrasos de obras, além de fotos e vídeos que podem ser encaminhados para a nossa equipe. E com isso você participa aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate, no nosso quadro Você na TVC. Não deixe de participar e de mandar a sua mensagem. A gente começa a edição de hoje falando sobre a Câmara Municipal de Petrópolis, que aprovou na última terça-feira um projeto de lei que permite aos moradores contratar empresas especializadas para realizar serviços de poda, corte, remoção e destoque de árvores em áreas públicas próximas às residências. A nova regulamentação, que visa facilitar a manutenção e preservação de árvores em passeios públicos, representa uma resposta às inúmeras solicitações da população para solucionar casos de árvores em condições de risco. Protocolo Legislativo, processo 4335/2023, dispõe sobre a execução dos serviços de poda, corte ou remoção, com destaque na substituição de árvores no município de Petrópolis e da outras providências. Sala das Sessões, 23 de agosto de 2023. Segundo o projeto de lei, moradores vão poder, mediante autorização prévia da Prefeitura e a emissão de um laudo técnico, contratar empresas qualificadas para realizar o serviço. O objetivo é permitir que a população resolva de forma segura e ágil problemas como o apodrecimento de troncos, comprometimento de raízes e o crescimento de parasitas que podem colocar em risco pessoas e propriedades. Como vota o vereador e autor Ingo Ramos? Voto sim. O projeto foi proposto devido ao volume de árvores urbanas de Petrópolis com problemas de estrutura e envelhecimento, que colocam em risco a segurança dos moradores. O envelhecimento natural das árvores e as raízes que comprometem calçadas e vias públicas tem sido uma preocupação recorrente entre os petropolitanos, e que se agrava com o período da chuva. Com 13 votos sim, a matéria foi aprovada. Parabéns ao autor. As empresas contratadas deverão possuir sede em Petrópolis, estar credenciadas junto ao órgão responsável do Poder Executivo Municipal e seguir todas as normas de segurança do trabalho. O texto agora segue para a sanção ou veto do Executivo.
Esse é um grande problema, porque a gente vê aí diversas árvores, inclusive aqui no centro da cidade, viu? Você consegue passar, você consegue ver galhos apodrecidos, e isso se torna um agravante, principalmente agora, durante esse período de chuva. E a gente sabe que não é só no primeiro distrito, em todos os outros é necessário aí uma atenção específica da Prefeitura e da Enel especificamente também, porque as duas ficam naquele empurra-empurra que você conhece. É a responsabilidade da Prefeitura, a responsabilidade da Enel e, por fim, vem a chuva, vem ventania, acaba derrubando, aí é interrompido ali o serviço de energia elétrica e um transtorno para toda a população. Enfim, dessa forma, vamos ver se a demanda aí vai diminuir também, e assim não vai haver tanta desculpa também por parte de determinados órgãos para realizar o serviço. A Prefeitura de Petrópolis e a PPO, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, lançaram no último sábado um novo serviço. É o Vai e Vem. É uma van que vai fazer o transporte gratuito de pacientes oncológicos entre o centro da cidade e o Hospital Alcides Carneiro, onde hoje funciona o Centro de Terapia Oncológica, o CTO. O lançamento foi na sede da Secretaria de Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, na Avenida Coelher, local em que marcou o encerramento da edição de 2024 do Outubro Rosa. Uma campanha nacional que na cidade é realizada pela PPO, em parceria com a Prefeitura e instituições que apoiam a conscientização para o câncer de mama. Muito bacana a gente ter uma iniciativa como essa. Agora, basta saber também como que esse transporte vai ser pago, né? Porque essa van vai ser responsabilidade da PPO, da Prefeitura, o próprio combustível, o motorista vai ser da PPO, enfim, são alguns pontos aí que ficaram em abertos e que, obviamente, a nossa equipe vai questionar e vai trazer aqui para você. Novembro chegou, viu, gente? E com 3 feriados, que começam inclusive nesse fim de semana. E o comércio de Petrópolis vai poder funcionar normalmente. Para aqueles que já estão em busca dos presentes de Natal, a dica é aproveitar as datas para comprar os presentes, por exemplo, na Rua Teresa, que é o maior polo de moda do estado do Rio de Janeiro, que vão estar abertos, viu, em todos os feriados. Amanhã, sábado, dia de finados. No dia 15 também de novembro, proclamação da República, que cai numa sexta-feira, e também no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que cai numa quarta-feira. A dica é conferir as redes sociais da marca preferida para consultar os horários de funcionamento. No Instagram oficial da arte da Associação da Rua Teresa, também são postadas informações sobre programação, horário e o nome das lojas abertas. Vale salientar que para poder abrir as lojas nos feriados, é necessário que os empresários homologuem o termo de funcionamento nos 2 sindicatos da categoria, o Sicomércio e também o Sindicato dos Trabalhadores. Essa informação a gente já tinha trazido aqui para você, mas é sempre bom lembrar, afinal a gente está aí nas vésperas e é só até hoje, 4 horas da tarde, que essa homologação pode ser feita, viu? Olha só, a gente vai colocar na tela para você uma informação agora e que é um problema recorrente. A Turp Transporte informou que o estacionamento irregular de caminhões no ponto de ônibus localizado próximo ao Multimix, na estrada União Indústria, em Itaipava, segue prejudicando diariamente o embarque de passageiros e o desembarque também de passageiros de 3 linhas de ônibus, além também de gerar retenções ali no trânsito. As linhas afetadas atualmente são as 605 Vale das Videiras, 617 Araras e 700 Terminal Itaipava. Impressionante, né? Vamos colocar de novo na tela para você a imagem. Olha só, justamente o que acontece com esse caminhão aí no ponto de ônibus. Obriga o motorista, na hora que algum passageiro dá o sinal, né, solicita a parada, o motorista tem que parar o ônibus no meio da rua. E aí você gera aquele transtorno inteiro de carro, outros ônibus, outras linhas atrás, porque o ônibus para, aí desce passageiro, sobe passageiro. Cadê a fiscalização? A gente já falou várias vezes aqui que não existe fiscalização, a CP parece inerte nesse sentido, porque é estacionamento irregular todos os dias, em diversos pontos da cidade. A gente sabe que
o estacionamento rotativo da cidade não é o adequado, é caro para o petropolitano, não dá garantia nenhuma de segurança para quem deixa o carro ali, fora ainda aqueles que ainda querem utilizar esses espaços para flanelinha de forma irregular. E aí, obviamente, o motorista faz o quê? Estaciona em outro local, mas estacionamento irregular também não ajuda a cidade. Impacta no trânsito, impacta no transporte público, como a gente citou agora, são 3 linhas de ônibus. E além disso, tem a questão de que em localidades específicas o motorista não consegue nem passar com o coletivo. Aí um trecho da via deixa de ser operada. O transporte a gente já sabe, é deficiente em determinados pontos. Vai prejudicar ainda mais. Situação lamentável, né? A gente espera que a CPTrans possa fazer um reforço aí na fiscalização também em Itaipava. Diante disso, o Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer mais informação para você. A previsão do tempo para esse fim de semana está chegando. E claro, mais informações sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí porque o intervalo é rápido e a gente volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Vamos falar agora sobre Três Rios, porque o Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS, está com 20 vagas para o curso de pintor em Três Rios. As aulas começam no próximo dia 5 e os interessados devem comparecer ao Centro de Referência munidos de carteira de identidade, CPF e um comprovante de residência. As aulas vão ser realizadas de 2 da tarde até as 5 horas da tarde, todas as quartas-feiras, e é voltado para candidatos a partir dos 15 anos. O CREAS fica na rua Barão do Rio Branco, número 467, na Casa 4, no centro de Três Rios. Você que quer se aprimorar em alguma área, pode ser o início aí de uma profissão, não deixe de participar, o curso é gratuito, viu, gente? Então, começa no próximo dia 5 já, não deixe você de fazer a sua inscrição e a sua matrícula. Mais de 264 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências vão receber o dinheiro do fisco. Durante a última quinta-feira, a Receita Federal pagou o lote de restituição da malha fina do mês de outubro. Ao todo, 264.602 contribuintes vão receber 700 milhões de reais. Cerca de 53% do valor, informou a Receita Federal, vai para contribuintes com prioridade no reembolso. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, neste ano, os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades. Em relação à lista, maior parte, 126.824 contribuintes, informaram a chave Pix do tipo cadastro de pessoa física na declaração do imposto de renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde o ano passado, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Em segundo lugar na lista, há 14.661 contribuintes, em que a maior fonte de renda é o magistério. Em terceiro, vem 11.360 contribuintes residentes no Rio Grande do Sul. Em quinto lugar, estão um pouco mais de 46 mil contribuintes com idade entre 60 e 79 anos. O restante dos considerados prioritários são contribuintes idosos acima dos 80 anos e com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. A lista é incluída com um pouco mais de 53 mil contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais. Desde o último dia 24, quem quiser saber se foi incluído no lote residual pode fazer a consulta na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração. Caso verifique uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores vão ficar disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E lembrando, como foi citado na reportagem, se porventura esse valor não caiu na sua conta ali que foi declarada no imposto de renda, esse valor ele fica disponível no Banco do Brasil em até 1 ano. Então não deixe você de verificar a sua conta ou se você porventura não estava ali com o nome na lista, você pode enviar também uma declaração retificadora. Em um encontro com as principais lideranças da região, o presidente da Firjan Sul-Fluminense, Henrique Nora Júnior, conduziu junto à coordenadora de análise e suporte à competitividade empresarial, Júlia Nicolau, uma apresentação para sugerir 17 propostas vocacionadas ao fortalecimento econômico e social, numa agenda que aborda sobre segurança, infraestrutura, inovação e sustentabilidade para as cidades do Médio Paraíba e Costa Verde. A Agenda Brasil 4.0 Sul-Fluminense
O principal tema da reunião foi apresentada na última quarta-feira na unidade Firjan Senai do bairro Aeroclube, em Volta Redonda. E quem vai trazer as informações para a gente sobre esse tema é a nossa repórter Laura Passe, que volta aqui ao Correio Petropolitano Debate e traz as informações. Olá a todos que nos assistem. Durante o encontro com as principais lideranças da região, Henrique Nora Júnior, presidente da Firjan Sul-Fluminense, e Júlia Nicolau, coordenadora de análise e suporte à competitividade empresarial, apresentaram 17 propostas focadas no fortalecimento econômico e social. A Agenda Brasil 4.0 Sul-Fluminense, que discute temas como segurança, infraestrutura, inovação e sustentabilidade para as cidades do Médio Paraíba e Costa Verde, foi o destaque da reunião realizada na última quarta-feira, dia 30 de outubro, na unidade Firjan Senai, em Volta Redonda. O objetivo é que, em colaboração com a Firjan, os prefeitos eleitos que começarão seus mandatos em 2025 possam adaptar suas propostas à realidade de cada município. Laura Passe, de volta ao estúdio. Obrigado, Laura, mais uma vez, bom ter você aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate. Lembrando o nosso Correio Sul-Fluminense, sempre uma banca perto de você e da região. A gente fala agora sobre... Olha esse caso, na verdade, viu, gente? A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Vassouras assinou na última quarta-feira com a Prefeitura de Vassouras um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para que seja implementado um sistema de registro de ponto por biometria facial para todos os servidores municipais. O sistema de reconhecimento facial será iniciado em 6 estruturas administrativas do município, na forma de projeto piloto, a partir já do dia 15 de janeiro de 2025 e devendo ser adotado em toda a rede municipal até o dia 15 de dezembro do ano que vem. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, e a Prefeitura de Vassouras entabularam um ajuste a partir do caso do ex-coordenador de emergência da Secretaria de Saúde de Vassouras. Veja só, que falsificou folhas de ponto entre os anos de 2015 e 2020, ao se encontrar também em exercício em um hospital de São Paulo, deixando de comparecer em diferentes momentos para exercer as funções no município e praticando falsidade ideológica. O caso gerou o ajuizamento de uma ação de improbidade em face do servidor público que tramita na 2ª Vara da comarca. Entre as cláusulas do TAC, o MPRJ também obrigou que o município amplie o acesso à informação sobre as cargas horárias dos servidores, especialmente os de saúde, com o objetivo de gerar transparência. Imagina só, coordenador da secretaria, e você, de repente, não tem o profissional. Mas aí na folha de ponto está lá, tudo anotado como se o profissional estivesse ali no hospital. E estava até em outro estado, olha só a situação, né? É uma iniciativa que deveria ser adotada em todas as prefeituras e para todos os servidores. Isso ampliaria aí também a segurança e diminuiria, obviamente, esses casos como o de Vassouras. Vamos falar sobre emprego, porque a taxa de desocupação caiu para 6,4% no trimestre de julho a setembro de 2024. Essa foi a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua do IBGE, iniciada lá em 2012, e superando apenas a taxa do trimestre encerrado em dezembro de 2013. Vamos acompanhar a análise da Adriana Berengui e os dados foram divulgados pelo IBGE. A PNAD contínua encerra o terceiro trimestre de 2024, registrando uma taxa de desocupação de 6,4%, com isso sendo uma das menores taxas, na verdade a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da pesquisa. A redução do número de pessoas desocupadas, ela foi ocasionada por uma expansão importante do número de trabalhadores, que em um trimestre cresceu em aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1,2 milhão, sendo que com isso fosse alcançado o recorde do número de trabalhadores na série histórica da pesquisa, com 103 milhões de pessoas ocupadas.
A expansão desse número de trabalhadores, ela foi observada em diversas atividades econômicas, mas com destaque, por exemplo, para a indústria e o comércio, sendo que no primeiro caso, a indústria, a expansão foi principalmente por meio do emprego com carteira assinada, ao passo que no comércio houve expansão tanto pelo lado formal, ou seja, com carteira de trabalho assinada, mas também um predomínio ainda do crescimento informal pelo comércio. Então, a gente destaca essa difusão importante da melhoria do mercado de trabalho em diversas atividades econômicas. Tá aí a gente acompanhando então a análise que apresenta mais uma queda, a gente que citou ontem aqui no Correio Petropolitano Debate, referente ao estado do Rio de Janeiro, que apresentou dados aí de contratações formais com base no novo CAGED. A gente acompanhando agora também um pouco dessa questão relacionada ao IBGE, a PNAD contínua, que mostra e que corrobora também com o que a gente trouxe ontem aqui no programa. A gente ainda continua falando sobre trabalho, porque a confiança dos microempreendedores individuais alcançou em setembro o melhor resultado de 109,1 pontos em 1 ano e meio de pesquisa realizada pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas. O estudo analisa a avaliação dos empreendedores sobre a situação atual dos negócios e as expectativas futuras. De acordo com o levantamento, a confiança do MEI avançou 8,2 pontos percentuais em comparação a setembro do ano passado. Os dados mostram que esse crescimento foi influenciado por variações positivas e expressivas nos 3 setores de atividade monitorados, com ênfase na indústria de transformação, que teve uma alta de 11,4 pontos, seguida do comércio, também com elevação de 8,5 pontos, e serviços, com 6,3 pontos. A alta do otimismo do MEI foi verificada em todas as regiões do país, inclusive no Sul, onde a destruição causada pelas fortes enchentes de abril havia derrubado o índice de confiança para aproximadamente 85 pontos. No último levantamento, o indicador já havia retornado para próximo da média nacional de 108,9 pontos. Inclusive, a gente continua falando sobre índices e sobre monitoramento aqui no Correio Petropolitano Debate, porque o Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, subiu 1,52% em outubro. O percentual é maior que o resultado do mês de setembro, quando apresentou uma alta de 0,62%. Os dados foram divulgados na última quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV-IBRE. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o que levou à alta do IGPM no mês de outubro foram as elevações registradas no preço dos bovinos, produtos de exportação, da eletricidade residencial após a ANEEL determinar a bandeira vermelha patamar 2 e também da construção civil nos preços dos materiais. O IGPM também sofreu impacto com a alta do índice de preços ao produtor amplo de 1,94%. A alta também está atrelada aos alimentos processados, que subiram de 1,88% para 4,38% de setembro para outubro. O IGPM é a média de 3 índices: o índice de preços ao produtor amplo, o índice nacional de custo da construção e o índice de preços ao consumidor. O IGPM é utilizado por empresas de telefonia e de energia elétrica para realizarem parcialmente reajustes tarifários dos segmentos. Tá aí a gente acompanhando o que mostra a tendência de alta, de elevação nos preços, como foi citado, em produtos, carne e por aí vai, entre outros segmentos. Em junho deste ano, agora a gente fala sobre saúde mais especificamente, e essa é uma notícia muito preocupante. A gente acabou de sair do Outubro Rosa e olha o cenário que se apresenta no país. 77.243 brasileiras aguardavam por uma mamografia no Sistema Único de Saúde, no SUS. Santa Catarina é o estado com mais mulheres na fila de espera, cerca de 17 mil. Em seguida aparecem São Paulo, com 15 mil, e o estado do Rio de Janeiro, com 12.500. Juntos, os 3 estados somam 56% do total de pacientes à espera do principal exame para a detecção do câncer de mama. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, o CBR.
Segundo a entidade, em alguns locais do país, o tempo de espera por uma mamografia na rede pública pode chegar a 80 dias, quase 3 meses. O exame, quando realizado em tempo hábil, a gente lembra, permite a detecção precoce de alterações mamárias, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido e reduzindo a necessidade de intervenções invasivas e onerosas. Quando a gente fala aqui que o diagnóstico precoce ele possibilita a chance de até 95%, é exatamente isso. Agora, imagina você precisar fazer um exame e ter que esperar 80 dias. Nesse período, obviamente, a doença pode ou não avançar, mas é correr um risco muito grande. É um número muito alto, muito expressivo, que mostra que é necessário mais investimentos na saúde e principalmente para a detecção da doença, para a realização desses exames. O porquê, não adianta só falar o porquê que existe essa fila, mas qual que é a consequência que ela traz e quais são os motivos dessa fila hoje ser tão grande. O porquê que esse tempo de espera é tão grande. É necessário investimento e um estudo, uma análise sobre isso para identificar os pontos mais críticos e solucionar esse problema. Agora não pode simplesmente uma mulher esperar 80 dias para realizar um exame, gente. Um exame que pode ser importantíssimo para a cura ou não, por exemplo, do câncer de mama. E quando a gente fala que a campanha deve ser, a conscientização deve ser sempre, não somente durante o Outubro Rosa, é isso. É acompanhar esses dados e cobrar dos governos, das gestões, uma transparência maior e, obviamente, agilidade para liberar essas filas. A última fase de obras de contenção das encostas do quilômetro 5 da BR-495 em Teresópolis, conhecido como o Corte da Barra, localizado em um trecho da Avenida Presidente Roosevelt, na Barra do Imbuí, vai ser iniciada na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro. O trecho vai ficar em meia pista durante a obra, que, de acordo com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tem previsão de término para o fim de abril do ano que vem. Para a continuação dos trabalhos que serão necessários as seguintes alterações então no trânsito. Vamos trazer essas mudanças para você. Atenção, teresopolitano. A partir das 7 horas da manhã então da próxima segunda-feira, dia 4, os veículos que saem do Quebra-Frascos, Posse, Caleme, Granja Florestal, Cascata do Imbuí, entre outros bairros, que estiverem seguindo em sentido à Várzea, deverão acessar a Rua das Paineiras, no bairro das Paineiras, ressaltando que a via vai estar em sentido único da Barra para a Várzea. Os veículos que estiverem na Avenida Presidente Roosevelt, na altura da revendedora Supergasbras, deverão acessar a Rua das Paineiras, retomando o sentido normalizado da Avenida Presidente Roosevelt, próximo à loja Nós. O corte da Barra vai ficar em meia pista e o sentido Várzea-Barra, Posse e Serra de Itaipava ficará com um sentido normal. Essas alterações, lembrando que vão seguir até o fim dessa intervenção, ou seja, começam no próximo dia 4 e seguem até, então, abril do ano que vem. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e, na volta, você vai acompanhar uma análise que foi divulgada pelo IBGE e que aponta o seguinte: em 2022, das 72 milhões e meia de unidades domésticas do Brasil, 49,1% tinham responsáveis do sexo feminino. A proporção representa uma mudança importante em relação ao censo de 2010, quando o percentual de homens responsáveis, de 61,3%, era substancialmente maior do que o percentual de mulheres, que era de 38,7%. Por unidade doméstica, entende-se que o conjunto de pessoas que vivem em um domicílio particular. A gente, após o intervalo, vai acompanhar a análise do Márcio Mitsuo, gerente de estudos e análises demográficas do IBGE. Não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser.
todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Trata da composição domiciliar e dos óbitos informados. Trata de uma publicação dos resultados do universo do Censo Demográfico 2022. A composição domiciliar é construída a partir da variável de condição do domicílio. O que é a condição do domicílio? A condição do domicílio é a pergunta sobre a relação de parentesco ou de convivência de cada um dos moradores com a pessoa responsável pelo domicílio. E a gente chamou essa forma de organização dos moradores, das relações entre si, de unidade doméstica. Um pouco para diferenciar da ideia de domicílio. Quando a gente fala em domicílio, a gente está tratando principalmente da estrutura física, da moradia. Quando a gente está falando em domicílio, principalmente a gente fala de moradia. E no caso para ter um termo que se diferencia dessa ideia de moradia, então a gente estamos utilizando agora o termo unidade doméstica. E essa análise é restrita aos domicílios particulares. A gente não está tratando de domicílios coletivos, já que as formas de organização já não obedecem uma lógica assim de doméstica em si. A ideia de domicílio coletivo é mais uma questão existe uma certa institucionalidade, regras de convivência diferentes do âmbito que ocorre na esfera doméstica. Assim como já vinha sido observado nos resultados sobre as características do domicílio, divulgados anteriormente, também observamos um aumento bastante expressivo da quantidade de unidades domésticas em relação ao que tinha sido observado em 2010. Então, passamos de 57 milhões de unidades domésticas para mais de 72 milhões de unidades domésticas nesse período. Da mesma forma que ocorria também, em relação ao número médio de moradores, o número médio de moradores também apresentou uma queda bastante expressiva. Então, atualmente, cada unidade doméstica tem uma média de 2,8 moradores.
Em termos de sexo da pessoa responsável pelo domicílio, tivemos um aumento bastante grande das mulheres como responsáveis, né? Embora os homens ainda sejam maioria, né? Mas é uma maioria por uma pequena margem, né? Já estamos num contexto assim de quase 50-50, né? Então 49% das unidades domésticas, né, tem mulheres como responsáveis, cerca de 51% tem homens como responsáveis. Já temos em várias unidades da federação, né, mais mulheres responsáveis do que homens responsáveis, algo que a gente não via em 2010. Em 2010, a proporção era de cerca de 61% de homens responsáveis, né, e 39% de mulheres responsáveis. Em relação às unidades domésticas, né, a principal relação das pessoas, né, quando a gente observa a relação de parentesco ou de convivência das pessoas com a pessoa responsável, né, a gente observa que a grande maioria das pessoas está concentrada principalmente nas categorias, né, de responsável, cônjuge e filhos. Certo? Filho seja do casal, né, ou de apenas um dos membros do casal. Em relação à presença, né, aos arranjos, a forma como se dão esses arranjos, né, a gente observa que houve um crescimento bastante expressivo daqueles arranjos em que não existe a presença de filhos, né, no domicílio. Então, aqueles arranjos onde houve um aumento muito grande das unidades domésticas sem filhos, né, em relação a 2010. Então, a gente observou tanto um aumento grande dos unipessoais, quanto um aumento grande também dos casais sem filhos, né, aqueles arranjos tomados por responsável, cônjuge e sem a presença de nenhum dos filhos. Ainda, em relação àqueles arranjos que possuem filhos, né, ainda eles representam mais de 55% do total, né, das unidades domésticas. Aquelas categorias, né, em que existe um filho que não é de algum dos membros do casal, né, teve uma ligeira diminuição, e aqueles arranjos que são os monoparentais, né, que é formado pela pessoa responsável e filho e sem cônjuge, né, ele teve uma oscilação muito pequena, né, permaneceu praticamente constante em relação a 2010. A queda dos arranjos com filho foi muito concentrada principalmente naqueles em que existe o filho somente filhos de ambos, né, tanto do responsável quanto do cônjuge. Então a gente vê um crescimento entre aqueles arranjos em que existem filhos, a gente vê que existe um crescimento daqueles em que existe a ideia de reconstituição de famílias, né. Então, em relação às unidades domésticas com responsável e cônjuge do mesmo sexo, o que a gente observa em relação a 2010 é um grande aumento. Embora eles ainda representem uma parcela muito pequena da população, eles tiveram um crescimento bastante expressivo, né? Eles passaram de cerca de 0,1% em 2010 para um pouco mais de 0,5% agora em 2022. Então, esses arranjos eles passaram de cerca de 60 mil em 2010 para 391 mil em 2022. Em relação à cor ou raça do responsável, então, como já vínhamos observado com relação aos dados de cor ou raça da população como um todo, né, 2022 foi um marco, né, que pela primeira vez o total de pessoas pardas superou, né, o total de pessoas brancas na população brasileira. Esse mesmo fenômeno foi observado também em relação à cor ou raça dos responsáveis. Então, vimos agora que pela primeira vez também o total de responsáveis de cor ou raça parda supera o total de brancos. Em relação à idade dos responsáveis pelo domicílio, a gente observou principalmente, né, um aumento grande da proporção dos responsáveis com 60 anos ou mais de idade, né, responsáveis idosos. Isso também é um reflexo
do envelhecimento da população, da participação desse segmento etário também em relação à população total. Os responsáveis, as pessoas responsáveis, né, embora o crescimento maior tenha sido observado entre as pessoas mais velhas, ainda a principal parcela que concentra mais responsáveis é aquela de idade entre 40 e 59 anos de idade. Em relação à idade dos responsáveis, mais de 2/3 dos responsáveis pelos domicílios têm mais de 40 anos de idade. Né? Então, a proporção de responsáveis por domicílio com idade superior a 40 anos de idade é de 67,3%. E desses, né, 40,1% estão no intervalo entre 40 e 59 anos de idade, e 27,2% estão acima de 60 anos de idade. O grupo de 60 anos ou mais de idade foi aquele que mais teve um crescimento, né, em relação ao que foi observado em 2010, refletindo também esse aumento do envelhecimento da população, né, que ocorreu, né, ao longo desse último período. Dentre as espécies de unidade doméstica, aquela que tem a maior proporção atualmente é a nuclear. Né? Então, a gente tem 64,1% das unidades domésticas sendo nucleares. Mas o maior crescimento se deu, sobretudo, entre as espécies unipessoais, né? Que hoje representam 18,9%, e em 2010 eram 12,2%. Entre as faixas etárias de responsável, né, aquela que tem a maior presença de unipessoais, né, são das pessoas mais velhas, né, das pessoas idosas. Então, essa divulgação do Censo Demográfico 2022, o tema de óbitos informados pelos moradores dos domicílios, ela é um quesito que a gente pergunta para quem atende, né, para quem responde ao censo demográfico, se alguma pessoa que vivia naquele domicílio faleceu. Então, a gente capta a informação do sexo da pessoa que faleceu, da idade da pessoa quando ela faleceu e quando ocorreu o falecimento dessa pessoa. Em 2010, a gente perguntou quando a pessoa havia morrido, considerando os últimos 12 meses em relação à data de referência do censo, que é o clássico dessa pergunta sobre óbitos. No censo de 2022, a gente ampliou o período de respostas, porque 12 meses antes do censo, a gente já está no momento da crise por Covid, crise, né, sanitária e de óbitos por Covid. E então, a gente ampliou também esse prazo para que as pessoas pudessem relatar os óbitos ocorridos antes da pandemia de Covid e durante a pandemia de Covid, para que os pesquisadores pudessem analisar e investigar se a partir desses óbitos a gente poderia fazer cruzamentos com as variáveis sociodemográficas que o censo demográfico traz para a gente. E somente o censo demográfico traz essas informações. Quando, em geral, se trabalha com mortalidade do Brasil e dos estados, a gente não usa o total de óbitos captados pelo censo. Então, os óbitos do censo são exatamente para fazer o cruzamento com outras características daqueles domicílios onde uma pessoa veio a óbito. Então, quando a gente faz os indicadores, a gente recorre aos dados dos registros de óbitos, né? Seja o registro civil, seja o Ministério da Saúde, com os dados de óbito. Então, e por que a gente não usa os dados do censo diretamente? Porque a gente já reconhece que esse dado vem com uma subdeclaração dos óbitos ocorridos. Primeiro, porque a gente está perguntando para as pessoas que ali estão respondendo se ocorreu algum óbito e quando ele ocorreu. Isso pode causar algum erro de memória do respondente, né? Ele pode ter ocorrido nos últimos 12 meses, mas também pode ter ocorrido nos últimos 15 meses, e nem sempre essa informação é precisa, né? E, além disso, a gente perde os óbitos das pessoas que moravam sozinhas, vieram a óbito antes do censo, então não estão ali, não tem ninguém ali para dar essa informação sobre o óbito naquele domicílio, porque aquele domicílio desapareceu. Então,
a gente já espera, então, uma certa subdeclaração das informações, mas elas ainda servem para fazer relacionamento com outras variáveis do censo demográfico. Bom, e o que os óbitos do censo mostram para a gente, e a gente também vê isso nos dados dos registros, é a sobremortalidade masculina em relação à mortalidade feminina. Então, o número de óbitos de homens é sempre maior o número de óbitos de mulheres, isso em todos os grupos etários, desde 0 ano até 79 anos de idade. E depois disso, a gente vê o número de óbitos de mulheres maior que o número de óbitos de homens. Então, eu vou explicar. Quando as criancinhas são muito pequenininhas, os bebês, os óbitos vão estar concentrados, óbitos de homens e de mulheres, concentrados nas idades muito pequenininhas, perto de 0 ano, primeiro mês. E a gente, à medida que o Brasil se desenvolve, a gente consegue reduzir as causas de morte desse grupo pequenininho, resultando muito mais em óbito por uma causa congênita do que, de fato, o ambiente onde essa criança vive, as condições de sobrevivência dessas crianças, mais os óbitos vão estar concentrados nas idades de 0 ano. Então, aí a gente vê que tem um percentual de óbitos maior do que, por exemplo, as idades de 4 anos, 5 anos, 9 anos de idade. Com o passar dos grupos etários, com o passar da idade, na verdade, a gente vê logo a partir de 15 anos, 19 anos, um aumento do número de óbitos de homens em relação ao número de mulheres. São nessas idades de 15 a aproximadamente 40 anos, 39 anos de idade, que os óbitos masculinos são bem maiores que os óbitos femininos. E isso está relacionado às causas externas, às causas violentas que a gente chama, que afetam muito mais os homens do que as mulheres. Mas em todos os grupos etários, então, o número de óbitos é maior para os homens. E com isso, uma vez que a gente vê que mais homens, o número maior de homens, nasce mais homem que mulheres, aproximadamente 5-4% a mais de homem que mulheres, mas eles morrem mais ao longo da vida. Então, quando chega, por exemplo, por volta de 79, 80 anos de idade, a população feminina sobrevivente é maior do que a população de homens. Então, a partir desse grupo etário, a gente já começa a observar um número maior de óbitos femininos em relação aos óbitos masculinos. Na idade de 20 a 24 anos, no Brasil, há 371 mortes de homens para cada 100 mortes, para cada 100 mulheres que morrem. Então, a gente vê, esse é o grupo etário em que a sobremortalidade masculina é maior do que a feminina, ou que o número de óbitos de homens é muito maior que o número de óbitos femininos. E quando a gente avança nas idades, a partir de 80 anos de idade, a gente já vê uma razão de sexo dos óbitos menor do que 100, indicando que há mais óbitos femininos do que os óbitos masculinos. Então, por exemplo, o ápice dessa razão de sexo dos óbitos é de 371 óbitos de homens para cada 100 óbitos de mulheres, enquanto aos 85 a 89 anos de idade, por exemplo, há 81 óbitos masculinos para cada 100 óbitos femininos. Ou seja, é uma idade que há mais óbitos de mulheres do que de homens. Então, quando a gente observa a razão de sexo dos óbitos para cada unidade da federação, as UFs do Norte, elas apresentam a maior razão de sexo, ou seja, por exemplo, no Tocantins, há 150 óbitos de homens para cada 100 óbitos de mulheres, enquanto para o Brasil, essa razão de sexo dos óbitos é de 119 homens para cada 100 óbitos de mulheres. Então, considerando os últimos 12 meses, um período dos últimos 12 meses em relação à data de referência do censo, que é o período mais clássico para essa pergunta sobre o óbitos que ocorreram nos domicílios, o censo demográfico captou 1.326.200 óbitos, sendo 54% de óbitos masculinos e 46% de óbitos femininos. Então, a gente vê um percentual maior de óbitos entre os homens do que entre as mulheres. Quando a gente analisa os grupos etários, a diferença por sexo entre os grupos etários, entre 15 e 19 anos, entre 19 anos e 34 anos, 35 anos, é onde se concentra maior diferença no número de óbitos entre homens e mulheres. E esse grupo etário, ele é afetado, esses óbitos, a razão de morte desses óbitos, as causas de morte desses óbitos estão relacionadas
a mortes violentas ou de causas externas que afetam muito mais os homens do que as mulheres. A gente pode dizer de homicídio, acidente de trânsito, ou óbitos violentos de alguma forma. Afetam muito mais os homens do que as mulheres. TVC, a TV do Correio da Manhã.